Não adianta nada você ter uma Blackmagic, para quem não sabe é uma câmera, uma Blackmagic 6K cabulosa, se você não cuida da maior máquina que você tem, que é a sua cabeça, que é a sua mente, que é o seu corpo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu tenho vontade de segmentar mais, criar conteúdo em volta desse mundo, e acredito que eu vou conseguir acertar as pessoas certas nesse caminho. E o bate-papo de hoje é com ele, Nicolas Rezende, mais conhecido como No Nick. Hoje a gente vai conversar muito sobre arte e como aplicar, e principalmente como aplicar ela hoje em dia no mercado tão instantâneo e tão volátil como é o audiovisual hoje. Nicolas, seja bem-vindo, meu irmão. Fala, meu grande. Tudo Bom, não, bem? mano. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme participar desse aqui, se eu participar de um dos pilotos, né, que está Sim. começando, o Tá Aprovado. E assim, um prazer gigantesco estar aqui do lado de você, obviamente. E é isso aí, vamos embora para mais um episódio. Maravilha. Para você, o que é arte? Cara, a arte para mim é saber se expressar e conseguir tirar o que está da sua mente e conseguir expressar no mundo para fora, entendeu? Tudo que está na sua mente, tudo que se você está feliz, se você está triste, se você tem alguma ideia e conseguir elaborar ela para o mundo externo, conseguir tirar o que está aqui dentro para fora. Maravilha, e com um toque de personalidade, com tudo que você já viveu, essa bagagem cultural que você viveu toda a sua vida, aplicar ela, conseguir fazer esse bolo todo dar certo e materializar ali nas fotos, nos vídeos. E isso que eu queria te perguntar, você começou na fotografia, Sim, foi. hoje você é muito especializado em vídeo. O que você prefere de fato? Cara, então, tipo assim, eu comecei com foto, eu comecei estudando realmente fotografia, já tô com, vai fazer já 9 anos de carreira que eu tô nesse mundo aí, mas eu particularmente gosto mais de foto, apesar de ser especializado em vídeo. Eu acho que a foto eu consigo, de fato, expressar mais o que o cliente ou a marca está querendo, né? Eu consigo ter mais controle também, grande maioria das vezes. E assim, foto eu falo não só foto posada, GIFs, hyperlapses, match cuts, que são, como é que pode falar, estilos diferentes que querendo ou não compõem uma foto, entendeu? E querendo ou não também, o vídeo, a gente fala que um vídeo são frames, frames é uma foto. Então, assim, o que eu gosto mesmo, particularmente, é foto. Mas a gente faz de tudo um pouco. Cria do jeito que dá. Maravilha, maravilha. A fotografia, assim, vou tentar fazer um paralelo, voltando ao tempo, né? Por que você escolheu, assim, trabalhar com fotografia? Por que você escolheu? Claro que deve entrar muito no âmbito do seu gosto, suas preferências, e hoje deve ser tão real para você que talvez você não deve lembrar o motivo exato, aquele gatilho, aquele primeiro passo de ter entrado na fotografia, mas tenta puxar na memória, me fala o porquê da fotografia e por que você também continuou com ela até hoje. Ó, a fotografia, eu pulei mais de frente mesmo, porque era a opção que eu enxergava de um start. Sim, E com o tempo eu fui tendo 3 a 4 anos já de carreira montando assim, eu vi que de fato eu queria mesmo pular para o vídeo também, porque com o vídeo eu conseguia transmitir a mais as ideias que tinha na minha cabeça, que eu queria transmitir emoção e com isso tudo mais. Mas um start assim que eu posso falar de começar de gostar, eu acho que vem de criança mesmo. Eu sempre imaginei um grande exemplo, escutar uma música, eu escutava uma música e falava, nossa, que legal, se colocar na hora dessa batida, essa coisa aqui, ou então colocar uma lente bem angular para conseguir transmitir, às vezes, um sentimento que eu quero que a pessoa sinta, eu acho que isso é uma coisa que vem desde pequenininho mesmo, desde criança, vendo videoclipe, vendo várias coisas é uma coisa que vem desde adolescente também, e foi segmentando, assim, e fui me descobrindo e tô até hoje nessa aí. maravilha. Até hoje, e hoje muito bem, né? Sendo referência no que faz. Parabéns, viu, pelo seu trabalho.
Sou fã, acompanho tem muito tempo e com certeza você é uma das pessoas mais artísticas que eu conheço e que consegue aplicar isso de um modo profissional, mas isso eu vou abordar mais para o final aí, fica a deixa para vocês assistirem até o final. Mas conseguir aplicar essa arte no comercial, no mercado, que às vezes é tão volátil, tão rápido, então assim, é um desafio gigantesco e parabéns por isso. E, mas assim, tenta trazer uma história que você já viveu, que foi um desafio muito grande, seja na fotografia, seja no audiovisual, que te traz talvez uma memória boa, uma memória desafiadora para quem está assistindo aí, conhecer um pouco mais sobre você, sua personalidade, enfim, algum momento que você já passou e que você está na sua mente que você gostaria de compartilhar. É, vamos falar assim, um trabalho que eu tenho muito carinho, tipo assim, de coração, foi um dos primeiros que eu fiz contigo, né? Quando eu tinha acabado de entrar para a RM, compor o time da RM, eu lembro que era final do Campeonato Mineiro de 2024, se Isso. eu não me engano. E você chegou em mim, você comentou comigo, falou: "Ô, eu preciso que você vá lá, compõe o time, porém faça o que tem na sua mente." Eu lembro bem que você comentou isso. Faz o que está na sua mente. E na época eu estava começando a me especializar mais em GIFs e tudo mais. E isso é um momento que eu tenho muito, tipo assim, de carinho no meu coração. Porque eu lembro que eu fui, você me deu a liberdade criativa. E eu lembro que eu fui e fiz uma coisa assim, um dos vídeos que eu tenho mais carinho até hoje. E eu lembro que eu mandei, te mostrei. E você até ficou perplexo. Falei, caraca, eu não imaginava que você ia entregar isso aqui. Eu entreguei. E é uma coisa que eu fiz assim, que eu tenho um coração, tipo, eu tenho um carinho muito grande mesmo. É uma coisa que sempre quando eu lembro, dá um conforto no coração, assim, saca? Que bom saber disso, irmão, porque assim, querendo ou não, é uma confiança muito grande que a gente tem que depositar no profissional, ainda mais que não tinha tanto tempo, né, de casa, assim, de produtor que a gente já se conhecia, vieram várias perguntas do seu lado. Não, mas aí, não quero saber, coloca o que está na sua Só cabeça, vai. vai, faz a sua arte, faz acontecer, e realmente foi muito melhor que o esperado. Você é fora da curva mesmo. E dentro dessas histórias, assim, algo que talvez assim mais te motiva hoje em dia em continuar, prosseguir? Porque a gente sabe que tem muitos desafios, sabe que assim, pô, às vezes o deadline é apertado, às vezes o orçamento não é tão como a gente gostaria, às vezes no começo, no meio, talvez até no fim mesmo, a gente entende que ao longo do processo vão vir parcerias, vão vir projetos maiores, projetos menores, projetos que a gente tem que às vezes encarar como uma parceria, enfim, e às vezes desmotiva em certos pontos. Mas o que te faz estar sempre motivado, estar sempre com a cabeça boa? O que te traz isso? Ó, o que me traz muito é ter a motivação, assim, na área, é uma coisa que eu levo muito, que eu acho muito importante nessa área nossa, audiovisual, é o network. Sim, E assim, grande maioria das vezes, o cliente não tem o budget melhor, a gente não, sempre a gente não precisa olhar sempre o financeiro. valor, o financeiro. E sempre a gente tem que olhar também o que que vai agregar. Às vezes nesse trabalho aqui eu vou conhecer um cara e esse cara eu vou conseguir abrir mais portas futuramente. Então, assim, uma coisa que eu levo muito de motivação é conhecer pessoas. E não só pessoas, me conhecer também, Exatamente. saca? Porque durante o caminho, tipo assim, vamos supor, aparece um trabalho em outro estado, em um lugar que eu nunca fui. Com isso eu conheço uma cultura diferente, eu conheço uma pessoa diferente e me transformar é a minha motivação dentro do audiovisual. Legal. E assim, qual foi o. Assim, é muito real isso, porque a gente vive isso todo dia, né? É, A gente vai desde chá revelação, institucional, comercial, propaganda, enfim, transmissão. Então, assim, sempre a gente está vivendo algo novo. E às vezes quem olha de fora realmente não entende a magnitude disso. Tem os seus lados positivos, mas os seus lados negativos também. Mas as pessoas às vezes não entendem o quanto que a gente pode vivenciar coisas diferentes. E exatamente o ponto que você disse, que é se conhecer, às vezes se desafiar um pouco mais, colocar em prática, senão, enfim, algo que você aprendeu ali no digital, no YouTube, enfim, tentar aplicar aquilo ali no dia. Então, realmente é desafiador e muito, muito motivante. E eu gostaria, assim, que
se você pudesse dar o conselho para quem tivesse para entrar no audiovisual, na fotografia, qual pulo do gato assim que você daria para essa pessoa? Seja, enfim, buscar referências enfim, qual o conselho que você daria para a pessoa? Ó, o conselho principal é estudo. Se você quer, você tem que estudar, independente. Mas se você tem realmente paixão, se você gosta mesmo, eu acho que, tipo assim, uma coisa muito relevante, se você quer entrar nessa área, você tem que realmente gostar. Acredito que se você entrar só por causa de valor monetário, vai chegar uma hora que vai gargalar, não vai dar bom. Mas assim, se você tiver uma chama no coração, que você vai sentir, você gosta mesmo de aplicar uma luz boa, de conseguir transmitir, fazer um vídeo que a pessoa, um vídeo de casamento que você vai conseguir fazer os casal chorar, não tem coisa que paga isso. O valor que eles pagou não é nada em comparação com o casal chorando pra Sim. você, Maravilha. entendeu? Mas uma coisa top 3 que eu coloco, estudo, prática e ignorar a comparação. Não se compara, porque ninguém começa sabendo tudo, né? Você começou sabendo Com tudo? certeza, nem hoje. Estou longe de saber tudo, muito longe. Exatamente, você falou o que eu sempre gosto de deixar muito claro para todo mundo. A comparação não existe porque você tem que pensar em ser melhor a cada dia. Ser Exato. melhor do que você foi ontem. E aí, mas pode continuar aí que você estava sabendo. Não, mas no caso é isso mesmo. Vamos supor, você começa a estudar e, querendo ou não, só estudar, só comer livro não adianta. Sim, Você tem que praticar. dá o primeiro passo. Eu, no caso, quando eu comecei a estudar e aprender mais de luz, estudar fotografia, eu comecei dentro do quarto no meio da pandemia. Era o quê? 2019, 2020 ali. Tudo que eu tinha era uma luzinha, uma lâmpada, minha câmera, e foi indo, fui querendo, fui fazendo, fui estudando, e aí fui percebendo que eu queria, já não era tanto foto, eu queria também por vídeo. E com isso, aí eu fui estudando, fui indo, fui errando, porque a gente erra muito. E não ter medo também não, Sim. porque o erro vai vir. Uma hora ele vai vir. Você só não pode ter medo. Futuro, inteligência artificial. O que você acha sobre isso? Eu acho que é uma coisa que, tipo assim, já está sendo essencial no nosso mercado, porém acredito que ele não vá, que muita gente tem medo de substituição. Acredito que nunca vai substituir. Independente, tipo assim, a gente pode chegar num nível em que a gente vai, como é atualmente, operar. Mas a substituição, acredito que nesse ponto não chega. Ela parece que dá superpoderes, né? Ela otimiza a produção. Mas Sim, substituir completamente, eu tô na mesma vibe, mesma linha, concordo não, total que é assim, quase impossível para te falar a verdade. O ser humano, exato, criado por Deus, tem algo diferente que as máquinas não têm. exato. Eu acho que, tipo assim, também, vamos supor, numa longa escala, né, acredito que com a inteligência artificial cada vez mais evoluindo, o nosso trabalho humano vai ser cada vez mais valorizado, entendeu? Porque, por mais que pode avançar, assim, horrores, muito mesmo, mas assim, a gente vai ainda ter coisas que é só a gente que faz. Só o olho humano, a pessoa mesmo por trás que faz. Na sua visão, para o profissional assim, ter uma. Não que ser completo, porque a gente nunca vai estar 100% completo, mas para ele estar muito bem aparado enquanto cabeça, mente, enfim, o que ele deve ter no dia a dia dele? Sei lá, comer bem, ter um hobby, você, né? Boxeador e já competiu, enfim, tenta trazer muito essa rotina sua. Qual conselho você daria para as pessoas para conseguir ter uma rotina legal? O que a pessoa tem que ter ali no dia dela para o trabalho fluir? Porque também não adianta nada, pô, demos o conselho da pessoa estudar, dar o primeiro passo e desenrolar. Só que se ela não tiver bem com ela mesma, se ela não tiver uma rotina legal, não sai. Tem uma hora Uhum. que ela uma hora vai pifar, não tem jeito. E Sim. a gente mexe muito com arte. A arte tem que ter uma cabeça boa, tem que ter, enfim. Qual a rotina ideal? O que você sugeriria para uma pessoa que está preocupando com isso e quer modelar ali para ter uma rotina legal, enfim, uma performance legal em relação ao audiovisual e fotografia? Olha, eu acredito que se alimentar bem, não precisa nem se falar, todo mundo precisa se alimentar bem,
O Mas óbvio tem que ser dito, né? o óbvio tem que ser dito aqui, gente, pelo amor de Deus, come legume. Mas eu, no meu caso, eu sinto que eu virei outra pessoa assim que eu apliquei motivação e disciplina na arte marcial que eu escolhi. Sim. Eu, no caso, um grande abraço ao meu CT aí, CTAFS. Lá eu aprendi o que de fato é plantar disciplina. Eu, no caso, eu perdi 15 quilos, assim, em 2 palitos, né? Com motivação, determinação e disciplina. Eu consegui aprender, aplicar a disciplina através do esporte, que com um tempo gradual eu conseguia, não, vou estudar. Ah, não quero, vou estudar. Ah, não estou afim, vou fazer. Entendeu? Se você conseguir aplicar a disciplina, você precisa de um esporte, de fato. Eu acho que o esporte é o melhor Condutor para você chegar nesse para caminho. você começar a ver como aplicar a disciplina. E como resolve, né? Isso, Porque ele te exatamente. dá um resultado ali físico, mental, muito rápido. Que você colhe na hora, você vê na Exatamente. hora, a Claro endorfina, que, né? pô, se você pratica o esporte há muito tempo, você colhe isso de uma forma gradual e gigantesca. Mas quando você aplica o esporte ali uma semana, duas, três, a sua vida já muda por completo. E se Total. você aplica os valores do esporte dentro do profissional, aí é sucesso, né? Exato. Foi no caso, o meu caso. Graças à disciplina que eu fui aplicando, com o tempo que eu fui emagrecendo bastante e fui melhorando também no esporte, eu comecei a criar coragem de chegar, oferecer o meu trabalho para os outros, de não ter vergonha de me mostrar na internet, de fazer o vídeo. Porque teve época que eu fazia vídeo e tinha vergonha de postar. Sim. E eu percebia que isso era uma limitação minha, que eu fui destravando por causa da disciplina que eu plantei lá no esporte. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que você planta lá, mas você colhe em tudo na sua vida. Relacionamento, em família, em trabalho, em tudo. Legal. Buscar esse equilíbrio e ter esse propósito no esporte é chave de ouro, não tem como dar errado. A gente falou um pouquinho no começo, e assim, englobando tudo que a gente conversou até agora, sobre arte, sobre, enfim, performance, sobre rotina e tal, e assim, colocar tudo isso em um lugar só, com o desafio do deadline do mercado, que ele é muito volátil, que ele é muito instantâneo, você tem que entregar a obra ali, que tem que ser feita, não tem jeito, tem que ser postada naquele momento. Às vezes tem clientes que são mais impacientes, outros que são mais pacientes, mas no final das contas, se a gente esperar o momento certo, não acontece, porque o momento certo nunca existe. A gente Não. vai fazendo, vai aprendendo, vai acontecendo, como tudo na vida. Como chegar e conseguir fluir tudo isso de uma maneira que, assim, pô, eu vou me desapegar, eu tenho um equilíbrio de desapegar um pouco de 100% de arte, mas porque eu tenho que entender também o que o mercado quer, o que ele precisa. Como, assim, também não só ir conforme a onda do mercado, mas, pô, peraí, eu também tenho que colocar minha arte, minha visão, do jeito que eu faço. Como equilibrar isso, essa balança? Ó, uma coisa que todo mundo tem que concordar no final das contas, quem tá pagando é o que determina. Sim. E ele não tem o que falar. Se a pessoa, tipo, essa vai ser a maior carta de todas no final das contas. Não, eu tô pagando, eu quero. Porém, eu acredito que dá para equilibrar, sim. Ter um balanço legal entre vou fazer o que eu quero e vou entregar o que é preciso. Entendeu? E eu acho que, tipo assim, uma forma de você balancear esses dois é colocando, tipo, nos mínimos detalhes, talvez. Por exemplo, aplicar uma boa iluminação já é um grande diferencial. Porém, no correria você vai ver se vai ser possível. Uhum. Mas eu acredito que, tipo assim, é bem difícil, eu tô nessa luta até hoje. Entendeu? Eu não consigo te falar assim, é isso. Mas assim, é uma briga interna. São dois lobos aqui que eu tenho que entregar até hoje, que eles brigam bastante. Mas tem que saber peneirar. Isso é uma balança que todo mundo da área, que é bem artisticamente assim, gosta de mostrar a sua personalidade, a sua identidade, acho legal, é muito importante. Porém,
você tem que entregar, às vezes, o que às vezes a pessoa só tá querendo um arroz com feijão. E você tá querendo entregar um bife à milanesa, entendeu? Tenta chegar no meio termo É, ali. entendeu? Mas assim, eu acho que é bem, tipo assim, não é difícil, mas é importante saber peneirar bastante esses dois. Qual o seu maior propósito? Meu maior propósito é eu conseguir me conhecer num nível em que eu nunca me esperei me conhecer, me transformar através dessa profissão. Que maneiro, que maneiro. O Nick tem algo muito especial, a gente estava conversando nos bastidores e eu te falei uma coisa até que tocou um pouco, imagino eu, e você deu uma risada, enfim, acho que você ficou um pouco reflexivo, que assim, o Nick, ele é um artista, mas tem focado muito para esse equilíbrio do tom, né, mais do mercado, enfim, de entender o que o cliente precisa, que no final das contas ele vai pagar as contas ali, enfim, e tem feito isso com maestria, mas tem um tom de rebeldia que eu acho que é o seu diferencial e que assim você tenta, quando eu vejo uma obra sua, eu consigo enxergar que aquele ali, pô, essa aqui é a identidade do Nick, esse tomzinho aqui é dele. Então, para quem, né, vai ficar super curioso para entender, vai acessar as redes sociais dele, vai estar na descrição do vídeo, enfim. Mas eu queria muito te parabenizar por isso, cara, porque é muito difícil a gente é, já ter uma personalidade que é chamativa e que chama muita chamativa no sentido de chamar a atenção de um público muito, é, como é que eu vou dizer, um público muito obstinado por aquilo que ele precisa. E você tem isso no seu coração e você consegue aplicar isso na medida do possível dentro de suas obras. E é difícil, às vezes, até quem tem colocar isso para fora. E você consegue fazer. Você tem esse tom que eu acho que é um super diferencial seu. E já ir caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, infelizmente já está acabando, mas eu gostaria muito de você falar dos seus projetos futuros, o que você está pensando na sua vida, o que você quer, enfim, colocar em prática, o que as pessoas podem esperar do New Nick. Ó. Cara, então, assim, primeiramente, obrigado pra caramba sobre essas palavras suas aí, é um prazer gigantesco. E assim, sobre projetos futuros, tenho me aventurado bastante em aplicar conhecimento. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim mesmo. Por mais que a gente já quer fazer pra amanhã, pra semana que vem, é difícil. É uma coisa que a gente tem que trabalhar internamente, mas é uma coisa que eu pretendo fazer. Talvez aí para o ano que vem, já 2026, conseguir aplicar técnicas que às vezes eu faço e, querendo ou não, muitas pessoas têm interesse. Às vezes chama em mim, chega no direct, pergunta, e eu explico numa boa, já ensino. Aí eu percebo assim, nossa, se eu estou ensinando pelo direct, eu consigo ensinar para uma galera a mais. Sim, fazer um workshop, imersão. Exatamente. Então, assim, uma meta que eu tenho, talvez segmentar e conseguir transmitir os conhecimentos dessa carreira que eu tenho um pezinho já de carreira. E eu acho que de futuros projetos, talvez, e criar conteúdo a mais para mim, voltado a isso que a gente acabou de falar agora há pouco, que é bem-estar, saúde. Não adianta nada você ter uma Blackmagic, para quem não sabe é uma câmera, uma Blackmagic 6K cabulosa, se você não cuida da maior máquina que você tem, que é a sua cabeça, que é a sua mente, que é o seu corpo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu tenho vontade de segmentar mais, criar conteúdo em volta desse mundo e acredito que eu vou conseguir acertar as pessoas certas nesse caminho. Maravilha, com certeza. Eu não tenho sombra de dúvidas que você vai conseguir, meu irmão. Sou seu fã. E eu Cara, seu. tá aprovado? Ô, tá demais! Tamo junto. É nóis. Gente, quem tá aí, quem ficou aí até agora, ajuda bastante a comentar, curtir, compartilhar. Agora eu sou novo nisso aqui, eu tô aprendendo a fazer isso. Que a Mas gente tá sempre é aprendendo. sempre aprendendo, é verdade. Então, ajuda a gente aí, tamo junto. Até o próximo. Valeu!